Você já sentiu um vazio na alma? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar o peso do mundo, mas ainda assim irradiam amor e compaixão? Hoje, vamos falar sobre uma mulher que mudou a vida de milhares, Santa Teresa de Calcutá. Imagine uma vida dedicada aos mais pobres entre os pobres. Uma mulher que abandonou tudo para seguir o chamado de Deus, que enxergava Cristo nos rostos sofridos, que curava feridas não apenas com remédios, mas com amor. Madre Teresa não apenas caminhou entre os necessitados, mas trouxe milagres para aqueles que mais precisavam. E hoje, vamos rezar juntos para que essa santa interceda por nós. Durante este vídeo, faremos orações poderosas de livramento, de proteção e de cura. Você sente que precisa de uma bênção? De uma graça? De um milagre? Então fique comigo até o final, porque esta pode ser a resposta que você esperava. Antes de começarmos, já escreva nos comentários o nome de quem devemos orar e de qual cidade você nos acompanha. Vamos juntos formar uma corrente de fé. Agora prepare seu coração e sua mente. Feche os olhos, se puder, e venha comigo nesta oração, a Santa Teresa de Calcutá. Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, hoje nos voltamos a Ti com humildade e devoção, pedindo a intercessão de Santa Teresa de Calcutá, aquela que dedicou sua vida a servir os mais necessitados. Ó Santa Teresa, amiga dos pobres e mãe dos desamparados, interceda por nós junto ao Pai. Peça por aqueles que sofrem no corpo e na alma. Traga alívio às dores físicas, aos corações angustiados e aos espíritos aflitos. Rogamos por cura, por libertação, por paz. Que assim como acolhestes os abandonados das ruas, possas acolher agora nossas súplicas. Toca aqueles que lutam contra doenças, aqueles que vivem na solidão, aqueles que perderam a esperança. Santa Teresa, intercessora dos necessitados, ajuda-nos a sentir o amor de Deus, a encontrar a força para seguir em frente e a nunca nos esquecermos de que a maior alegria está em servir. Amém. Agora diga nos comentários, por quem você dedicou esta oração? Qual ferida em sua vida ou enfermidade deseja entregar aos cuidados de Santa Teresa de Calcutá? Escreva o nome dessa pessoa e juntos vamos levantar uma grande corrente de fé. Você sabia que Santa Teresa de Calcutá foi canonizada graças a milagres comprovados pela Igreja? Seu amor e suas orações atravessaram o tempo e o espaço, trazendo curas que a ciência não pôde explicar. O primeiro milagre ocorreu com uma mulher chamada Mônica Besra, na Índia. Ela sofria de um tumor abdominal grave e já havia tentado de tudo, mas foi quando orou com profunda fé a Santa Teresa e colocou uma medalha dela sobre seu ventre que algo impressionante aconteceu. O tumor desapareceu completamente, sem explicação médica. Os médicos ficaram perplexos. Aquilo não poderia ser obra da ciência, mas sim um milagre. O segundo milagre reconhecido foi o de um homem brasileiro, Marcílio Haddad Andrino. Ele sofria de múltiplos abscessos cerebrais que o levariam à morte. Sua esposa orou com fé, pedindo a intercessão de Santa Teresa. No dia seguinte, os médicos viram algo impossível. Os abscessos haviam sumido e ele não precisou de cirurgia. 2 milagres que desafiaram a lógica humana, mas que foram confirmados pela Igreja como provas do poder da intercessão de Santa Teresa de Calcutá. E agora eu te pergunto, qual milagre você precisa hoje? Qual cura você espera? Não guarde isso apenas para você. Escreva nos comentários para que possamos orar juntos. Mas quem foi essa mulher? Como ela se tornou uma santa? Nascida como Angezé Gonche Bojakshil na atual Macedônia em 1910, ela sentiu o chamado para servir a Deus ainda jovem. Aos 18 anos, ingressou em uma congregação religiosa e partiu para a Índia. Lá ensinava em uma escola, mas algo a inquietava. As ruas de Calcutá estavam cheias de pessoas famintas, doentes, esquecidas. Foi então que sentiu um chamado ainda maior: sair das paredes do convento e viver entre os pobres, cuidar dos doentes, dos leprosos, dos que ninguém mais queria tocar. Fundou as Missionárias da Caridade, uma ordem que hoje se espalha pelo mundo, levando amor onde há dor.
Santa Teresa se tornou um símbolo vivo do amor de Cristo. E mesmo após sua morte, seu legado continua. E seus milagres também. E se você acredita no poder da oração, no amor de Deus e na intercessão dos santos, já se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Você nunca sabe quem pode estar precisando desta palavra hoje. Agora que você conhece sua história e seus milagres, talvez esteja se perguntando: como posso pedir a intercessão de Santa Teresa de Calcutá? A resposta é simples: com fé e entrega. Quando pedimos a intercessão de um santo, não estamos adorando-o, mas pedindo que ele rogue a Deus por nós, assim como pediríamos a um amigo que orasse por nós. Então, se você precisa de uma graça, faça esta oração com o coração aberto, entregue suas angústias e creia que Deus age através daqueles que foram instrumentos de seu amor na terra. E lembre-se, não guarde isso apenas para você. Deixe nos comentários os nomes das pessoas por quem devemos orar. Vamos formar uma corrente de fé e intercessão poderosa. Santa Teresa de Calcutá dedicou sua vida aos necessitados. Agora, ela pode interceder por você. Creia, confie, ore e se prepare para testemunhar milagres. Você já sentiu aquela sensação de estar sendo guiado por algo maior? Como se uma força invisível estivesse ao seu lado nos momentos mais difíceis. Muitas pessoas que pediram a intercessão de Santa Teresa de Calcutá relatam experiências inexplicáveis, momentos em que sentiram sua presença de forma intensa, como se ela estivesse ali, segurando suas mãos e levando suas preces diretamente a Deus. Histórias como essa não são raras. Há aqueles que, no auge do desespero, clamaram por sua intercessão e, de repente, uma paz inexplicável tomou conta de seus corações. Uma paz que acalmou a tempestade, que trouxe esperança onde antes só havia escuridão. Imagine uma mãe, aflita com um filho entre a vida e a morte, sem saber o que fazer. O diagnóstico era desanimador. Os médicos já haviam feito tudo ao seu alcance e ela sentia que estava prestes a perdê-lo. Mas foi nesse momento que, de coração aberto, ela pediu a Santa Teresa que intercedesse por aquela criança. E então, sem explicação, a febre que não cedia desapareceu. O quadro que só piorava começou a melhorar. O menino que estava desacreditado pelos médicos se recuperou. Essa mãe testemunhou o impossível. E assim como ela, há muitos que acreditam que Santa Teresa de Calcutá continua intercedendo pelos que mais precisam, trazendo consolo aos aflitos e milagres aos que têm fé. Se você já viveu algo parecido ou sente que precisa de uma graça, continue essa jornada de fé comigo. Feche os olhos por um instante e sinta a presença de Santa Teresa ao seu lado. Desde sua morte em 1997, há relatos de pessoas que afirmam ter sentido sua presença ou até mesmo visto sua figura luminosa em momentos de angústia. Essas aparições não foram registradas oficialmente pela Igreja, mas para aqueles que as vivenciaram, não há dúvidas de que foi um sinal de que Santa Teresa de Calcutá continua sua missão de cuidar dos pobres e aflitos, mesmo após deixar este mundo. Em hospitais, há enfermeiras que dizem ter visto uma mulher de hábito branco e azul cuidando de pacientes que estavam à beira da morte. Quando perguntavam quem era, os pacientes ainda debilitados respondiam: "Era Madre Teresa. Ela me disse que tudo ficaria bem." Em templos e igrejas, fiéis contam que durante suas orações sentiram uma presença forte, como se alguém estivesse ajoelhado ao lado deles. Alguns relataram ter ouvido uma voz suave dizendo: "Ame sem medida, sirva sem medo." Esses relatos fazem parte de um fenômeno que acontece com muitos santos. Não há explicações científicas para essas experiências, mas a verdade é que, para aqueles que acreditam, elas são reais. Santa Teresa dedicou sua vida a amar e servir. Sua missão não acabou com sua partida, pois aqueles que clamam por sua intercessão continuam experimentando o poder de sua presença. Imagine um beco escuro e sujo, cheio de doentes abandonados, pessoas que foram esquecidas pela sociedade, sem esperanças, sem ninguém para cuidar delas. Agora imagine uma mulher franzina, de pele enrugada pelo tempo,
se ajoelhando ao lado dessas pessoas, segurando suas mãos e olhando-as nos olhos como se fossem os mais importantes do mundo. Essa mulher era Santa Teresa de Calcutá. Ela se ajoelhava diante de leprosos, limpava suas feridas com as próprias mãos, lavava os corpos daqueles que todos evitavam, dava água a moribundos que estavam nos últimos momentos de vida. Ela não se importava com a doença, com o cheiro, com a sujeira. Para ela, cada um daqueles rostos sofridos era o rosto de Cristo. E mesmo quando perguntavam por que ela fazia aquilo, por que se dedicava a cuidar dos miseráveis, ela respondia, com simplicidade, porque é Jesus disfarçado de sofrimento. Ela ensinou que o verdadeiro amor não tem limites, que servir ao próximo é a maior demonstração de fé. Se você já se sentiu sozinho, abandonado, sem esperanças, lembre-se, você não está só. Santa Teresa de Calcutá dedicou sua vida a lembrar as pessoas do amor de Deus. Esse mesmo amor está disponível para você agora. Os últimos anos da vida de Santa Teresa não foram fáceis. Seu corpo frágil já não tinha a mesma força, sua saúde estava debilitada, mas ela nunca parou de servir. Mesmo doente, continuava visitando os pobres, organizando obras de caridade, incentivando aqueles que estavam ao seu redor a não desistirem de amar. Ela faleceu em 5 de setembro de 1997, aos 87 anos, deixando um legado que jamais será esquecido. Suas palavras ainda ecoam, suas ações ainda inspiram, sua missão continua viva em cada ato de bondade realizado pelo mundo, e a Igreja reconheceu sua santidade. Em 2016, o Papa Francisco a declarou santa, em uma cerimônia que emocionou milhões de fiéis ao redor do mundo. Ela não precisava de títulos, sua vida já era um testemunho vivo do amor de Deus. Mas sua canonização foi uma forma de confirmar aquilo que todos já sabiam. Santa Teresa de Calcutá foi um verdadeiro reflexo de Cristo na Terra. Agora chegou o momento de entregar nossas intenções nas mãos de Deus, por meio da intercessão de Santa Teresa de Calcutá. Se você carrega um peso no coração, se há algo que te angustia, se você precisa de uma cura, feche os olhos agora e ore comigo. Senhor Deus de misericórdia, hoje te entregamos nossas dores, nossos medos, nossas angústias. Clamamos pela intercessão de Santa Teresa de Calcutá, aquela que, com suas mãos, cuidou dos mais necessitados. Que ela interceda por nós, que leve nossas preces até ti. Cura-nos, Senhor. Traz paz ao nosso coração, ilumina nossos caminhos. Dai-nos a graça de viver com amor e de servir ao próximo com o mesmo coração generoso que ela teve. Nós cremos no teu poder. Nós cremos no teu amor e colocamos tudo em tuas mãos, sabendo que tu és o Deus do impossível. Amém. Se você fez essa oração com fé, escreva nos comentários o nome de quem devemos orar. Vamos juntos criar uma corrente de intercessão, confiando que Deus ouve cada uma de nossas preces. Existem momentos na vida em que a dor parece insuportável, em que as lágrimas caem sem controle e o coração se sente esmagado pelo peso das dificuldades. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez tenha perdido alguém querido, esteja enfrentando uma enfermidade, um problema financeiro ou uma batalha interior que ninguém vê. Santa Teresa de Calcutá sabia o que era a dor. Ela caminhava entre os mais sofredores, segurava suas mãos, olhava em seus olhos e enxergava o desespero. Mas ela também via algo além. Via esperança. Via amor. Certa vez, ao resgatar um homem agonizante nas ruas, alguém perguntou por quê. Ela cuidava de pessoas que estavam tão perto da morte. Por que não gastar seu tempo com aqueles que ainda tinham uma chance real de sobreviver? E ela respondeu com suavidade, mas com uma força imensurável. Ninguém deveria morrer sozinho. Ninguém deveria morrer sem sentir que foi amado. Ela sabia que a dor era parte da vida, mas também sabia que o amor era a cura para a dor. Se hoje você sente esse peso no peito, lembre-se de que não está sozinho. Você é amado, e o amor de Deus chega até você agora, da mesma forma que chegava até aqueles que Santa Teresa abraçava. Se houver um nome em seu coração, alguém que precise sentir esse amor,
Guarde essa pessoa em sua mente. Em breve faremos uma oração poderosa para que Santa Teresa de Calcutá interceda por ela. Santa Teresa não apenas via o sofrimento de perto, mas também entendia seu significado. Para ela, cada dor carregava um propósito, e nenhuma lágrima era derramada em vão. Ela dizia: a dor compartilhada se torna amor, e o amor é o maior remédio para todas as feridas. Ela acreditava que Deus não nos abandona nos momentos difíceis. Pelo contrário, Ele nos segura com ainda mais força. Mas muitas vezes, estamos tão focados na nossa dor que não conseguimos sentir esse abraço. Imagine uma criança assustada, que caiu e machucou o joelho. No desespero, ela grita, chora e sente que o mundo está desmoronando. Mas então, sua mãe a pega nos braços, limpa seu machucado e lhe dá um beijo carinhoso. Deus faz o mesmo conosco. No momento da dor, podemos sentir que estamos sozinhos, mas na verdade, Ele está ali nos segurando. Santa Teresa ensinou que o sofrimento pode ser transformado em uma força poderosa, que a dor que sentimos hoje pode nos tornar mais compassivos, mais fortes, mais próximos de Deus. Se você está enfrentando algo difícil, não perca a fé. A dor não será eterna. O amor de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Ao longo dos anos, muitas pessoas testemunharam milagres atribuídos à intercessão de Santa Teresa de Calcutá. Milagres que a medicina não consegue explicar, mas que a fé compreende perfeitamente. Em um hospital na América Latina, uma mulher chamada Clara estava em estado terminal. Os médicos haviam dito que não havia mais nada a fazer. Sua família já se preparava para o pior. Mas uma das enfermeiras, que era devota de Santa Teresa, pegou uma pequena imagem da santa e a colocou sobre o peito de Clara. Em silêncio, ela orou com toda a sua fé, pedindo por um milagre. Horas depois, algo inacreditável aconteceu. Clara, que não respondia há dias, abriu os olhos. Seu estado começou a melhorar rapidamente e, em poucas semanas, ela deixou o hospital completamente curada. Os médicos não souberam explicar, mas sua família sabia. Aquilo era um milagre. Esses sinais continuam acontecendo. O amor de Santa Teresa de Calcutá não ficou preso ao passado. Ele ainda se manifesta hoje, através da fé daqueles que clamam por sua intercessão. Se você precisa de um milagre, abra seu coração. Permita que essa graça chegue até você. Pedir a intercessão de um santo não é idolatria. Não significa que estamos substituindo Deus. Pelo contrário, é um ato de humildade. Quando recorremos a Santa Teresa de Calcutá, estamos pedindo a ajuda de alguém que esteve mais próxima de Deus do que a maioria de nós jamais esteve. Estamos pedindo que ela leve nossas preces diante do Senhor. A Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros, e os santos continuam a orar por nós, mesmo depois de partirem deste mundo. Santa Teresa nos mostrou, com sua vida, que a fé verdadeira não precisa de grandes gestos. Ela está nos pequenos atos de amor. Está na mão, estendida na palavra de conforto, na oração sincera. Se há algo em sua vida que precisa de transformação, agora é o momento de colocar isso diante de Deus. Vamos nos unir em oração, pedindo a intercessão de Santa Teresa de Calcutá. Feche os olhos e coloque sua intenção diante de Deus. Imagine-se entregando suas dores, suas preocupações, suas angústias. Respire fundo e permita que a paz de Deus invada o seu coração. Senhor Deus, fonte de toda compaixão e amor, hoje nos voltamos a Ti com humildade e confiança. Pedimos por intercessão de Santa Teresa de Calcutá que olhes para nossas dores, nossas enfermidades, nossas dificuldades. Pai, Tu que és o Deus dos impossíveis, estende Tuas mãos sobre aqueles que estão sofrendo agora. Cura as doenças do corpo e da alma. Acalma as tempestades internas. Traz esperança para aqueles que se sentem perdidos. Santa Teresa, intercessora dos pobres e dos aflitos, rogai por nós. Leva nossas súplicas diante de Deus e pede por aqueles que necessitam de um milagre. Pelos que choram, traz consolo. Pelos que estão doentes, traz cura. Pelos que perderam,
A fé traz a certeza do amor divino. Que cada pessoa que ora conosco agora sinta o teu toque, Senhor. Que o impossível se torne possível. Que as feridas sejam cicatrizadas. Que a paz tome conta dos corações. Entregamos tudo em tuas mãos, confiando que tu és o Deus que nunca falha. Amém. Se você sentiu essa oração tocar seu coração, continue em fé. Escreva o nome de quem deseja incluir nessa corrente de oração, que o amor e a intercessão de Santa Teresa de Calcutá alcancem sua vida hoje. O amor verdadeiro não faz cálculos. Ele não mede esforços, não espera nada em troca. Ele simplesmente se doa. E foi assim que Santa Teresa de Calcutá viveu cada dia de sua vida. Ela não escolhia quem merecia seu amor. Não olhava para a aparência, para a condição social, para a história de vida de alguém. Se alguém sofria, ela ajudava. Se alguém estava perdido, ela oferecia uma palavra de conforto. Se alguém estava sozinho, ela se tornava família. Havia uma história que ela contava com frequência. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas de Calcutá, encontrou um homem caído no chão, coberto de feridas e abandonado. As pessoas passavam por ele sem olhar, como se fosse invisível. Mas para Santa Teresa, ele não era invisível. Ele era um filho de Deus. Ela se ajoelhou ao lado dele, pegou suas mãos e o carregou para sua casa. Limpou suas feridas, deu-lhe comida, cobriu-o com um manto e ficou ali ao seu lado até que ele adormeceu. Quando ele acordou, já se sentia melhor. Mas o que mais o emocionou não foi o cuidado físico, e sim algo que ele não recebia há anos, alguém que olhou para ele com amor. Essa história resume a essência de Santa Teresa. Ela acreditava que ninguém deveria morrer sem sentir que foi amado, que o maior sofrimento do mundo não era a fome, não era a doença, mas sim a falta de amor. Se existe alguém em sua vida que precisa sentir esse amor, permita-se ser um instrumento de Deus. Talvez uma simples palavra sua hoje possa mudar o dia, ou até mesmo a vida de alguém. Havia um outro milagre que Santa Teresa realizava todos os dias. Um milagre que não envolvia curas sobrenaturais ou acontecimentos inexplicáveis. Era o milagre da multiplicação do amor. Ela acreditava que quando damos amor ao próximo, ele não se esgota. Pelo contrário, ele cresce, se multiplica e retorna para nós de formas inesperadas. Certa vez, uma jovem voluntária se aproximou dela e perguntou: "Madre, eu quero ajudar, mas não sei por onde começar. Não tenho dinheiro, não sou médica, não sei o que fazer." Santa Teresa olhou para ela com doçura e respondeu: "Comece com um sorriso." A jovem ficou surpresa. Esperava uma resposta mais elaborada, talvez um plano de ação. Mas Santa Teresa continuou: "Um sorriso pode mudar o dia de alguém. Um olhar de compaixão pode curar um coração ferido. Um gesto de bondade pode ser o início de uma grande transformação." A jovem seguiu seu conselho. Passou a sorrir mais, a prestar atenção nas pessoas ao seu redor, a oferecer ajuda onde fosse necessário. Com o tempo, percebeu que pequenos atos de amor realmente faziam uma diferença enorme. Esse era o ensinamento de Santa Teresa. O amor verdadeiro não precisa de grandes gestos. Ele está nos detalhes, no cuidado com o próximo, na paciência, na empatia. Se você sente que falta amor no mundo, seja você a mudança. Dê amor mesmo quando não recebe. Espalhe bondade, mesmo quando o mundo parece frio. O amor se multiplica. Muitas pessoas recorrem à intercessão dos santos nos momentos mais difíceis da vida. Quando a dor parece insuportável, quando todas as portas parecem fechadas, quando não há mais para onde correr. Santa Teresa sabia o que era enfrentar desafios. Durante sua missão em Calcutá, muitas vezes faltava comida para alimentar os pobres, faltavam remédios para os doentes, faltava espaço para acolher os abandonados. Mas algo nunca faltou: a fé. Certa vez, uma de suas missionárias se aproximou com preocupação. "Madre, não temos mais comida. O que vamos fazer?" Santa Teresa sorriu como se aquilo não fosse um problema. Ela pegou as mãos da missionária e disse: "Vamos rezar, Deus proverá." Elas se reuniram e começaram a orar. Minutos depois, um caminhão parou na porta da missão.
Era um comerciante que, por alguma razão que ele próprio não soube explicar, sentiu no coração que deveria levar alimentos para elas. Essa história se repetiu muitas vezes ao longo da vida de Santa Teresa. Quando tudo parecia impossível, Deus abria um caminho. Se você está passando por um momento difícil, se sente que não há saída, lembre-se, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Peça a intercessão de Santa Teresa de Calcutá. Acredite que o impossível pode acontecer. Feche os olhos agora. Respire fundo. Imagine-se diante de Deus, entregando todas as suas preocupações, suas dores, suas angústias. Senhor, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Sabemos que não estamos sozinhos, pois o Teu amor nos sustenta em todos os momentos. Pedimos, pela intercessão de Santa Teresa de Calcutá, que nos concedas a paz que tanto buscamos, que possamos confiar em Ti de todo o coração, sem medo, sem dúvidas. Santa Teresa, amiga dos pobres, mãe dos aflitos, leva nossas preces até Deus. Intercede por aqueles que estão enfrentando desafios, por aqueles que perderam a esperança, por aqueles que não sabem mais para onde ir. Dá-nos força para enfrentar os dias difíceis. Dá-nos fé para acreditar que Deus nunca nos abandona, que o amor seja nosso guia, que possamos enxergar Jesus no rosto daqueles que sofrem e que, assim como fizeste em vida, possamos levar compaixão onde houver dor. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Confiamos em Ti. Amém. Que essa oração traga paz ao seu coração, que você sinta a presença de Deus ao seu lado. Lembre-se, você não está sozinho. Santa Teresa continua intercedendo por todos aqueles que confiam no poder da fé. Santa Teresa de Calcutá dizia que não precisamos fazer grandes coisas para mudar o mundo, mas sim pequenas coisas com grande amor. E foi assim que ela viveu. Ela não tinha riquezas, não possuía nada além da roupa do corpo e do amor por aqueles que sofriam. Mas o pouco que fazia tinha um impacto imenso. Ela entrava nos becos escuros de Calcutá onde ninguém queria ir. Tocava os corpos feridos dos leprosos que todos evitavam. Abraçava os doentes terminais que haviam sido abandonados à própria sorte. Para muitos, aqueles gestos pareciam pequenos, quase insignificantes. Mas para quem recebia, era tudo. Certa vez um jornalista perguntou a Santa Teresa como ela conseguia seguir adiante, vendo tanto sofrimento ao seu redor. Ela sorriu e respondeu: "Eu não olho para a multidão, olho para cada pessoa individualmente. Não penso em quantos precisam de ajuda, penso no que posso fazer por aquele que está diante de mim." E essa é a lição que ela nos deixa. Muitas vezes, olhamos para o mundo e sentimos que os problemas são grandes demais. Sentimos que nossa ajuda não faz diferença. Mas isso não é verdade. Se cada um de nós fizer algo, por menor que seja, o mundo se transforma. Um sorriso pode mudar o dia de alguém. Uma palavra pode dar esperança a quem estava prestes a desistir. Se você sente que não pode fazer muito, faça o pouco que estiver ao seu alcance. O amor multiplica. Santa Teresa sempre dizia que via Jesus nos pobres, nos doentes, nos marginalizados. Para ela, servir aos necessitados era servir ao próprio Cristo. Em uma de suas viagens, ela foi visitar um hospital onde cuidavam de doentes terminais. Entre os pacientes, havia um homem que estava prestes a morrer. Ele estava sozinho, sem família, sem ninguém ao seu lado. Santa Teresa se aproximou, segurou sua mão e disse: "Você não está sozinho. Deus está com você." O homem, com lágrimas nos olhos, olhou para ela e disse suas últimas palavras: "Obrigado por me amar." E então partiu em paz. Aquele homem não pediu cura, não pediu riquezas, não pediu nada além de amor. E foi isso que Santa Teresa lhe deu. Muitas vezes o maior sofrimento das pessoas não é a dor física, mas a solidão. Elas precisam de alguém que as veja, que as escute, que as ame. Seja essa pessoa para alguém. Olhe ao redor. Veja quem precisa de um gesto de amor. O próprio Cristo nos disse: "Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes." Santa Teresa viveu essa verdade. E nós também podemos vivê-la.
Santa Teresa acreditava que o maior milagre não era a cura física, mas a transformação do coração. Ela testemunhou milagres todos os dias, não apenas os reconhecidos pela igreja, mas aqueles que aconteciam na alma das pessoas. Certa vez, uma mulher que havia perdido toda a esperança entrou em sua casa de caridade. Ela havia sido abandonada pela família, estava doente, sem forças para continuar. Não acreditava mais em nada. Santa Teresa não tentou convencê-la a mudar. Não lhe deu sermões ou discursos religiosos, apenas a acolheu, cuidou de suas feridas e a tratou com amor. Dias depois, aquela mulher disse algo que emocionou a todos. Eu entrei aqui sem fé, mas agora vejo Deus no rosto de vocês. E aquele foi um milagre. A mulher que havia perdido tudo encontrou algo que não esperava: amor e dignidade. Os milagres não acontecem apenas quando uma doença desaparece ou quando algo impossível acontece. Eles também acontecem quando um coração é curado, quando alguém volta a acreditar, quando o amor devolve sentido à vida. Se você precisa de um milagre, abra seu coração. Muitas vezes Deus age de formas que não esperamos. Nos últimos anos de sua vida, Santa Teresa já não tinha mais a mesma força. Seu corpo estava frágil, mas sua alma continuava firme. Ela poderia ter descansado, se afastado de sua missão, mas não o fez. Até seus últimos dias continuou cuidando dos pobres, visitando os doentes, levando amor a quem precisava. Um dia antes de sua morte, ela reuniu suas irmãs de caridade e disse: continuem, o trabalho não pode parar. Enquanto houver um pobre, enquanto houver um doente, enquanto houver alguém que precise de amor, nossa missão deve continuar. E foi isso que aconteceu. Hoje, as missionárias da caridade estão em mais de 130 países, levando amor e esperança a milhares de pessoas. O legado de Santa Teresa continua vivo, porque o amor que ela plantou jamais morrerá. Feche os olhos agora, coloque sua intenção diante de Deus e permita que essa oração transforme seu coração. Senhor, Deus de amor e misericórdia, hoje nos colocamos diante de Ti, pedindo a intercessão de Santa Teresa de Calcutá. Dá-nos um coração generoso, que saiba amar sem medidas. Ensina-nos a enxergar Cristo no rosto daqueles que sofrem, que possamos ser instrumentos da Tua paz, que possamos levar esperança onde houver desespero, luz onde houver trevas, amor onde houver dor. Santa Teresa, intercessora dos pobres, rogai por nós. Ensina-nos a amar como amaste, a servir como serviste. Que nossas mãos sejam estendidas ao próximo, que nossas palavras sejam de conforto, que nossa vida seja um reflexo da bondade de Deus. Senhor, transforma nosso coração. Dá-nos força para seguir o caminho do amor, sem medo, sem hesitação. Entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que o Teu amor nos sustenta sempre. Amém. Que essa oração renove sua fé, que você sinta o amor de Deus em cada palavra. Santa Teresa nos ensinou que a verdadeira grandeza está no servir, que possamos seguir seu exemplo e espalhar amor onde quer que estejamos. Santa Teresa de Calcutá dizia que a verdadeira vocação de todo ser humano é amar e servir. Não importa quem somos, onde vivemos ou o que fazemos, todos temos a capacidade de transformar vidas ao nosso redor. Ela mesma poderia ter escolhido uma vida confortável, longe do sofrimento e da miséria, mas sentiu que Deus a chamava para algo maior. Quando ouviu esse chamado, não hesitou. Deixou tudo para trás e foi para as ruas de Calcutá, onde encontrou os mais pobres entre os pobres. Ela se aproximava daqueles que ninguém queria tocar, os doentes, os moribundos, os esquecidos. Enquanto muitos desviavam o olhar, Santa Teresa via neles o próprio Cristo. Certa vez um homem perguntou a ela: Madre, como você consegue amar essas pessoas que estão sujas, doentes, que às vezes nem conseguem falar? E ela respondeu com simplicidade: porque eu vejo Jesus em cada um deles. Ela acreditava que servir ao próximo era a maior prova de amor a Deus. E sua vida foi um testemunho vivo dessa verdade. Se você sente que sua vida está sem propósito, se sente que falta algo,
Talvez a resposta esteja aqui. O verdadeiro sentido da vida está no amor. E o amor se manifesta no serviço ao próximo. Santa Teresa tinha um dom que poucos possuem, a paciência inabalável. Ela entendia que nem sempre veríamos os frutos do nosso trabalho imediatamente. Houve momentos em que ela passou dias cuidando de um doente apenas para vê-lo partir. Mas nunca reclamava, nunca questionava. Ela dizia: Deus não nos chama para sermos bem-sucedidos. Ele nos chama para sermos fiéis. Ela sabia que cada ato de bondade, por menor que fosse, tinha um impacto no mundo. Em um de seus relatos, conta-se que um jovem foi até ela e disse: Madre, quero fazer algo grande pela humanidade. Quero acabar com a pobreza, mudar o mundo. Santa Teresa olhou para ele e respondeu: Comece arrumando seu quarto. O jovem ficou em silêncio. Esperava algo mais grandioso, mais inspirador. Mas com o tempo compreendeu a lição. O mundo não muda com grandes gestos isolados. Ele muda com pequenas ações diárias. Se queremos ver um mundo melhor, devemos começar mudando nossa própria casa, nosso coração, nosso olhar para os outros. Santa Teresa sabia que servir exigia paciência, que o bem nem sempre era reconhecido. Mas isso não importava. O importante era continuar. Se você já tentou fazer algo bom e sentiu que ninguém valorizou, não desista. O bem nunca é em vão. Deus vê cada gesto, cada esforço, cada ato de amor. Os milagres de Santa Teresa não foram apenas os que levaram à sua canonização. Eles aconteciam todos os dias, de forma silenciosa, no coração das pessoas. Uma vez, uma jovem missionária que trabalhava com ela em Calcutá contou sobre uma experiência que mudou sua vida. Ela estava cuidando de um homem que havia sido encontrado nas ruas, desnutrido e à beira da morte. Durante dias alimentou-o, deu banho, cuidou de suas feridas. Mas ele não falava nada, apenas olhava para ela com olhos vazios. A missionária começou a se questionar se tudo aquilo valia a pena. Será que aquele homem sequer notava o que ela estava fazendo? Será que ele agradecia em seu coração? Então, no último dia de sua vida, aquele homem segurou sua mão, olhou em seus olhos e sussurrou: Obrigado por me tratar como um ser humano. E sorriu. Para aquela missionária, aquele momento foi um milagre. Santa Teresa ensinava que os maiores milagres acontecem no silêncio. Eles não precisam de luzes, de testemunhas, de reconhecimento. Eles acontecem quando um coração ferido encontra amor. Se você já fez algo por alguém e nunca recebeu um obrigado, saiba que seu ato de amor já foi um milagre. O bem que você faz transforma o mundo, mesmo que você não veja. Santa Teresa nunca escondeu que enfrentava momentos de dificuldade espiritual. Havia dias em que se sentia cansada, dias em que questionava sua missão. Mas em todos esses momentos, ela se agarrava à oração. Ela dizia: Quando não puder falar, reze em silêncio. Quando não tiver forças para continuar, reze em silêncio. Quando o desespero quiser tomar conta, reze em silêncio. Ela acreditava que a oração era a ponte que nos conectava a Deus. Houve uma vez em que suas missionárias estavam enfrentando um período muito difícil. Muitas estavam adoecendo, a fome era grande e parecia que nada dava certo. Santa Teresa reuniu todas elas e disse: Vamos fazer um jejum, mas não um jejum de comida, vamos jejuar da preocupação. E naquele dia, em vez de falarem sobre os problemas, passaram o tempo todo rezando. No dia seguinte, doações inesperadas chegaram. Pessoas que nunca haviam ajudado antes apareceram com comida, remédios e tudo o que precisavam. Santa Teresa sorriu e disse: Deus nunca falha. Se você está passando por um momento difícil, confie. Deus nunca falha. Feche os olhos, respire fundo, coloque-se na presença de Deus e permita que essa oração renove sua fé. Senhor, nosso Deus, sabemos que Tu és amor e misericórdia, mas muitas vezes nos sentimos fracos, cansados, sem esperança. Hoje, pedimos a intercessão de Santa Teresa de Calcutá, que ela nos ensine a amar sem medo, a servir sem esperar nada em troca, a confiar que o bem sempre prevalece. Santa Teresa, Tu que tocaste os leprosos sem hesitação, que alimentaste os famintos com Tuas próprias mãos,
que cuidaste dos esquecidos com todo o teu coração, intercede por nós. Dá-nos força quando estivermos fracos. Dá-nos coragem quando sentirmos medo. Dá-nos fé quando tudo parecer impossível. Senhor, sabemos que o amor é a maior força do mundo. Ensina-nos a viver esse amor em cada detalhe, em cada palavra, em cada gesto. Entregamos tudo em tuas mãos, pois confiamos que tu és o Deus que nunca nos abandona. Amém. Santa Teresa de Calcutá nos ensinou que a fé não está apenas em palavras, mas em ações. Que possamos seguir seu exemplo, amando sem medida, confiando sem medo e servindo sem hesitação. O amor verdadeiro não tem preferências. Ele não escolhe quem merece ser amado, quem é digno de compaixão ou quem deve ser ajudado. Ele simplesmente ama. Santa Teresa de Calcutá viveu essa verdade com cada passo que deu, cada rosto que tocou, cada olhar que encontrou. Para ela, não existiam barreiras de raça, religião, status ou condição. O amor que ela oferecia era universal, puro, gratuito. Ela dizia: se você julga as pessoas, não terá tempo para amá-las. Em uma de suas missões, um homem chegou até ela, furioso. Ele não conseguia entender por que ela gastava tempo e esforço cuidando de pessoas que, segundo ele, não mereciam ajuda. Ele apontava para os miseráveis e perguntava: por que ajudar essas pessoas? Elas não vão mudar, não vão contribuir para a sociedade. Santa Teresa apenas sorriu e respondeu com ternura: eu não ajudo porque eles podem mudar. Eu ajudo porque são seres humanos. Esse era o seu princípio. Ela não esperava retorno, não esperava que as pessoas merecessem a ajuda. Ela simplesmente ajudava. Se o mundo seguisse esse exemplo, quanto sofrimento poderia ser evitado? Quantas vidas poderiam ser transformadas? Se há alguém ao seu redor que precisa de amor, ofereça. Não espere que essa pessoa mereça. O verdadeiro amor não faz cálculos, não impõe condições. Ele simplesmente se doa. Certa vez, uma mulher foi até Santa Teresa desesperada. Seu filho estava muito doente e os médicos já haviam dito que não havia mais nada a ser feito. Ela chorava sem parar, sentindo-se sem forças, sem rumo. Santa Teresa pegou as mãos daquela mulher, olhou em seus olhos e disse: você já entregou essa dor para Deus? A mulher, confusa, balançou a cabeça negativamente. Então Santa Teresa fez algo surpreendente. Pegou um pedaço de pão seco e o colocou nas mãos da mulher. Esse pão pode ser pequeno, pode ser simples, mas quando o entregamos com amor, alimenta um faminto. Assim também é sua dor. Se você entregá-la para Deus com amor, Ele transformará essa dor em força. A mulher começou a orar. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Seu filho começou a melhorar. Os médicos ficaram surpresos, pois era algo que não poderiam explicar. Mas para aquela mulher, a explicação era clara. Deus havia ouvido sua oração. Milagres acontecem de muitas formas. Às vezes, eles vêm como curas inexplicáveis. Outras vezes, vêm como uma paz profunda no coração, mesmo diante das dificuldades. Se você carrega uma dor no coração, entregue-a para Deus. Ele pode transformar qualquer sofrimento em algo maior, algo que ainda não conseguimos entender. Santa Teresa sabia que um dos maiores desafios do ser humano era o perdão. Perdoar quem nos machuca, quem nos decepciona, quem nos fere. Nem sempre é fácil, mas ela também sabia que o perdão era o caminho para a verdadeira liberdade. Certa vez, um homem a procurou angustiado. Ele carregava um ódio profundo contra alguém que o havia traído. Dizia que nunca conseguiria perdoar, que aquela pessoa não merecia sua compaixão. Santa Teresa o escutou com paciência e então perguntou: o que pesa mais, a dor da traição ou o peso do ódio que você carrega? O homem ficou em silêncio. Ela continuou: o perdão não é para quem te feriu. O perdão é para libertar você. Então, ela lhe entregou um pedaço de papel e disse: escreva o nome dessa pessoa aqui. Agora, amasse esse papel e jogue-o fora. O homem fez o que ela pediu. Assim como esse papel se foi, deixe que sua dor vá também. O perdão é uma escolha. Dias depois, aquele homem voltou e disse que sentia algo diferente.
como se um peso tivesse saído de suas costas. Santa Teresa sorriu. Ela sabia que o verdadeiro milagre não estava apenas em curas físicas, mas na cura do coração. Se há alguém que te machucou, não carregue essa dor para sempre. Perdoar não significa esquecer, não significa concordar com o que foi feito, significa libertar-se. Feche os olhos e respire fundo. Permita que essa oração traga paz ao seu coração. Senhor, Deus de infinita misericórdia, hoje nos colocamos diante de Ti pedindo força para perdoar. Sabemos que perdoar não é fácil, mas também sabemos que o rancor nos aprisiona, nos afasta da Tua paz. Santa Teresa de Calcutá, Tu que ensinaste o valor do perdão e da humildade, intercede por nós. Ajuda-nos a soltar o peso das mágoas, a liberar aqueles que nos feriram, a entender que o perdão não é para os outros, mas para nós mesmos. Dá-nos um coração leve, ensina-nos a amar sem carregar o passado. Senhor, coloca em nossas vidas a paz que só pode vir de Ti. Entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que o Teu amor nos cura, nos fortalece e nos liberta. Amém. Se você fez essa oração com o coração aberto, saiba que Deus já está trabalhando na sua vida. O perdão é um processo, mas com fé ele se torna possível. Santa Teresa de Calcutá partiu deste mundo em 1997, mas seu legado continua vivo. As Missionárias da Caridade, a congregação que ela fundou, ainda está ativa em dezenas de países, cuidando dos mais pobres, dos doentes, dos abandonados. Mas seu legado vai além disso. Ele está nas palavras que deixou, nos corações que tocou, nos exemplos que deu. Ela nos ensinou que a maior pobreza do mundo não é a falta de comida, mas a falta de amor. Que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que damos. Que possamos aprender com seu exemplo. Que possamos amar mais, julgar menos, perdoar com mais facilidade e confiar plenamente em Deus. Santa Teresa de Calcutá mostrou ao mundo que a bondade tem poder, que um coração disposto a servir pode transformar vidas. E agora, essa missão também é nossa. O mundo precisa de mais amor, mais compaixão, mais luz. Que possamos ser essa luz onde quer que estejamos. Santa Teresa de Calcutá nunca viu barreiras entre os seres humanos. Para ela, todas as pessoas eram iguais diante de Deus. Pobres ou ricos, doentes ou saudáveis, cristãos ou não cristãos, todos eram dignos de amor e compaixão. Ela dizia: não importa quem esteja diante de você, veja-o como um irmão, veja-o como Cristo disfarçado. Em uma de suas viagens, um jornalista perguntou a ela se não se sentia frustrada por cuidar de pessoas que nunca poderiam retribuir sua ajuda. Ela apenas sorriu e respondeu: eu não faço isso para receber algo em troca. Faço porque é o certo. Santa Teresa nos ensina que o amor verdadeiro não precisa de reconhecimento. Ele não espera aplausos nem elogios. Ele simplesmente se doa, sem esperar nada de volta. Se há algo que podemos aprender com sua história, é que pequenas ações de bondade podem derrubar grandes barreiras. O simples fato de tratar alguém com respeito e compaixão pode transformar uma vida. Olhe ao seu redor. Há alguém que precisa do seu amor hoje. Talvez um amigo, um familiar, um desconhecido. O amor nunca é desperdiçado. Mesmo que você não veja os frutos agora, saiba que cada ato de bondade que você pratica se espalha no mundo de formas que você nem imagina. Muitas vezes, achamos que para ajudar alguém precisamos dizer algo grandioso, encontrar as palavras certas. Mas Santa Teresa sabia que, na maioria das vezes, o que as pessoas mais precisam é apenas de presença. Ela contava a história de um homem que encontrou nas ruas, já nos seus últimos momentos de vida. Ele estava sozinho, sem forças, esperando o fim. Santa Teresa sentou-se ao lado dele, não disse nada, apenas segurou sua mão. E aquele homem que não tinha mais nada, que havia perdido tudo, sorriu e disse: obrigado por estar aqui. Agora posso partir em paz. Ele não precisava de palavras, apenas precisava saber que não estava sozinho. Se há alguém ao seu redor que está passando por um momento difícil, talvez você não precise dizer nada, apenas esteja presente.
Abraço, um olhar de compaixão, um gesto de carinho podem significar mais do que qualquer palavra. Santa Teresa nos ensina que o amor não está apenas no que falamos, mas no que fazemos. E às vezes, estar ao lado de alguém em silêncio é a maior prova de amor que podemos dar. Os milagres atribuídos à intercessão de Santa Teresa de Calcutá foram reconhecidos pela Igreja. Mas os verdadeiros milagres que ela operou aconteceram todos os dias, longe das câmeras, longe dos holofotes. Milagres de transformação, de cura emocional, de renascimento espiritual. Uma mulher que vivia nas ruas contou que, por anos, sentiu que não tinha mais valor, que sua vida não fazia diferença para ninguém. Mas um dia Santa Teresa a encontrou. Não lhe deu um sermão, não lhe fez perguntas, apenas a abraçou e disse: "Você é amada." E naquele momento, algo mudou dentro daquela mulher. Ela encontrou forças para lutar, para se reerguer, para acreditar que ainda havia esperança. Esse foi o milagre. Santa Teresa de Calcutá nos ensina que não precisamos de poderes sobrenaturais para transformar vidas. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um abraço sincero, de um olhar acolhedor, de um simples gesto de bondade. Se há alguém ao seu redor que precisa de um milagre, seja você esse milagre. Feche os olhos e abra o coração para esta oração. Senhor, Deus de amor e compaixão, hoje nos colocamos diante de Ti, pedindo a força para amar como Santa Teresa de Calcutá amou. Dá-nos um coração generoso, que não se cansa de fazer o bem. Ensina-nos a enxergar Cristo no rosto de cada pessoa que encontramos, que possamos ser instrumentos da Tua paz, que possamos levar esperança onde houver desespero, luz onde houver escuridão, amor onde houver indiferença. Santa Teresa, intercede por nós. Ensina-nos a amar sem medo, a servir sem esperar nada em troca, a perdoar sem hesitação. Senhor, transforma nosso coração. Tira de nós o orgulho, a impaciência, a frieza. Coloca em nós o desejo sincero de fazer o bem. Que possamos ser testemunhas do Teu amor, todos os dias de nossas vidas. Entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que Tu és o Deus que nunca falha. Amém. Santa Teresa nos ensinou que o amor é a maior força do mundo. Que possamos viver esse amor, espalhar esse amor, ser esse amor. Santa Teresa de Calcutá via a pobreza de uma forma muito mais profunda do que apenas a falta de dinheiro ou bens materiais. Para ela, a maior pobreza do mundo era a falta de amor. Ela dizia: a pior doença de hoje não é a lepra ou a tuberculose, mas a sensação de não ser desejado, de não ser amado, de ser abandonado por todos. Ela caminhava pelas ruas de Calcutá e via pessoas que estavam morrendo de fome, mas também via aqueles que morriam de solidão. Ela sabia que uma barriga vazia dói, mas um coração vazio pode ser ainda mais difícil de suportar. Certa vez, enquanto atendia um homem que estava muito doente, alguém perguntou a ela: "Madre, o que podemos fazer para ajudar essas pessoas?" Ela sorriu e respondeu: "Comece amando aqueles que estão na sua casa." E essa é uma grande lição. Quantas vezes nos preocupamos com grandes causas, mas ignoramos aqueles que estão ao nosso lado? Quantas pessoas dentro de nossas casas, em nossas famílias, precisam de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de carinho? Santa Teresa nos ensina que a maior caridade que podemos praticar começa dentro de casa. Se há alguém ao seu redor que precisa de amor, ofereça. Às vezes, um simples gesto pode mudar tudo. Santa Teresa acreditava que o silêncio era um grande aliado da oração. Ela dizia que, no barulho do mundo, muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas, no silêncio, nosso coração se abre para escutar o que Ele quer nos dizer. Em uma de suas reflexões, ela escreveu: "O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz." Ela sabia que muitas pessoas buscavam respostas, mas que nem sempre as encontravam porque não sabiam ouvir. Ela aconselhava: se você está confuso, silencie. Se está angustiado, silencie.
Se precisa de uma resposta, silencie. Deus fala no silêncio. Havia um homem que estava passando por uma grande crise espiritual. Ele não sabia mais no que acreditar. Sentia-se perdido e sem direção. Santa Teresa disse a ele: antes de buscar respostas, busque o silêncio. Ele seguiu seu conselho. Passou dias sem pedir nada, apenas em silêncio diante de Deus. E então, sentiu algo diferente: paz. Muitas vezes, buscamos respostas imediatas. Queremos que Deus nos fale de forma clara, direta, mas Ele já está falando. Só precisamos aprender a ouvir. Se há algo em sua vida que precisa de uma resposta, experimente silenciar. Deus pode estar tentando falar com você. Os milagres que Santa Teresa operava não estavam apenas nos registros oficiais da igreja. Eles aconteciam todos os dias, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Uma mulher que vivia em extrema pobreza foi acolhida por Santa Teresa e suas missionárias. Ela estava fraca, sem esperanças, sem ânimo para continuar. Elas não tinham muito para oferecer, apenas um prato de comida e um lugar para descansar. Mas algo surpreendente aconteceu. Depois de alguns dias, aquela mulher que antes estava sem forças começou a sorrir. Começou a se movimentar, a ajudar nos trabalhos da casa, a cuidar de outras pessoas. Ela não tinha recebido dinheiro, não. Tinha ganhado uma casa nova, mas havia recebido algo muito maior: amor. Santa Teresa dizia que o amor verdadeiro cura. Ele pode curar dores que nem a medicina consegue explicar. Se há algo em sua vida que precisa de cura, abra-se para o amor. O maior milagre não está nas coisas extraordinárias, mas no amor que transforma e renova tudo ao nosso redor. Feche os olhos e permita que essa oração traga paz ao seu coração. Senhor, Deus de amor e compaixão, hoje nos colocamos diante de Ti em silêncio. Queremos aprender a Te ouvir. Queremos sentir a Tua presença. Muitas vezes corremos atrás de respostas, mas esquecemos de ouvir a Tua voz. Santa Teresa de Calcutá, ensina-nos o valor do silêncio. Ensina-nos a confiar mais, a buscar menos explicações e a simplesmente descansar no amor de Deus. Se há algo em nossa vida que precisa de uma resposta, que possamos encontrá-la na Tua paz, Senhor. Se há algo que nos aflige, que possamos entregar em Tuas mãos. Que possamos viver com mais fé, com mais amor, com mais confiança. Entregamos tudo a Ti, Senhor, pois sabemos que Tu és o Deus que nunca nos abandona. Amém. Santa Teresa nos ensinou que Deus fala de muitas formas, mas para ouvir sua voz, precisamos aprender a silenciar o coração. Que possamos buscar esse silêncio e encontrar nele as respostas que tanto precisamos. Santa Teresa de Calcutá nunca se preocupou com títulos, honrarias ou reconhecimento. Para ela, tudo isso era secundário. O que realmente importava era o amor que se dava aos outros. Ela costumava dizer: no final da nossa vida, não seremos julgados pelo quanto trabalhamos, pelo dinheiro que ganhamos ou pelas coisas que possuímos. Seremos julgados pelo quanto amamos. Nos últimos anos de sua vida, seu corpo já não tinha mais a mesma força. As doenças começaram a se manifestar e sua saúde se fragilizou. Mas ela não parou. Mesmo doente, continuava visitando os pobres, incentivando suas missionárias, dedicando suas últimas energias a servir. Ela sabia que cada segundo era uma oportunidade de fazer o bem. Uma vez, uma de suas discípulas perguntou: Madre, por que a senhora não descansa? E Santa Teresa respondeu com um sorriso: descansarei quando estiver com Deus. Ela sabia que sua missão era até o último suspiro, e assim fez. Que lição poderosa! Quantas vezes nos cansamos de fazer o bem? Quantas vezes desanimamos porque parece que nada muda? Santa Teresa nos ensina que o amor nunca é em vão, que até o fim devemos amar e servir, pois esse é o maior propósito da vida. Seja onde for, seja com quem for, ame. Santa Teresa faleceu no dia 5 de setembro de 1997, mas sua missão não terminou ali. Seu nome ecoa em cada canto do mundo. Suas palavras continuam inspirando milhões de pessoas. Seu exemplo ainda é seguido por aqueles que acreditam na força do amor. A Congregação das Missionárias da Caridade, que ela fundou,
continua seu trabalho incansável, cuidando dos pobres, dos doentes, dos abandonados. Mas seu maior legado não é uma instituição. Seu maior legado é a forma como ela ensinou o mundo a enxergar o próximo. Ela nos mostrou que a compaixão não é um dom reservado a poucos, mas um chamado para todos. O amor que Santa Teresa deixou não morreu. Ele continua vivo em cada gesto de bondade que realizamos, em cada palavra de conforto que oferecemos, em cada vez que escolhemos servir ao invés de julgar. E essa é a prova de que o amor nunca morre. Ele se espalha, ele permanece. Se queremos honrar Santa Teresa, não basta admirar sua história. Precisamos continuar sua missão, ajudar um necessitado, acolher um solitário, oferecer um sorriso a quem perdeu a esperança. O que você pode fazer hoje para levar esse amor adiante? Santa Teresa foi canonizada em 4 de setembro de 2016 pelo Papa Francisco. Mas o verdadeiro milagre que ela deixou não foi apenas os reconhecidos pela Igreja. Seu verdadeiro milagre foi o impacto que causou no mundo. Ela provou que um único ser humano pode mudar milhares de vidas. Ela provou que o amor pode curar feridas mais profundas que qualquer remédio. Ela provou que, mesmo sem riquezas materiais, uma pessoa pode ser a mais rica do mundo quando aprende a servir. Seus milagres continuam acontecendo. Há relatos de pessoas que, ao orarem pedindo sua intercessão, receberam curas, respostas, paz interior. Mas seu maior milagre é este: despertar o desejo de amar nos corações humanos. Se hoje você sente esse desejo, se sente que algo dentro de você quer se tornar um instrumento de amor e compaixão, então um milagre já começou em sua vida. O mundo precisa de mais milagres assim. E talvez o próximo milagre possa acontecer através de você. Feche os olhos e permita que essa oração preencha seu coração. Senhor, Deus de infinita bondade, hoje nos colocamos diante de Ti com humildade e fé. Pedimos pela intercessão de Santa Teresa de Calcutá, que nos concedas um coração cheio de amor, que possamos aprender a ver Cristo em cada pessoa que encontramos. Dá-nos a força para servir sem esperar nada em troca, a paciência para amar sem limites, a coragem para enfrentar os desafios do caminho. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, que possamos levar esperança onde houver desespero, que possamos enxergar beleza onde o mundo vê apenas dor. Santa Teresa, ensina-nos a amar como amaste, a servir como serviste, a nunca desistir do bem, mesmo quando parecer difícil. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, Senhor, que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor. Amém. Santa Teresa de Calcutá viveu de forma simples, mas transformou o mundo. Sua história não é apenas um relato do passado. É um convite para o presente. Ela nos convida a olhar para o mundo com mais amor. Ela nos convida a estender a mão para quem precisa. Ela nos convida a ser a mudança que queremos ver no mundo. E agora, a escolha está diante de nós. Podemos deixar essa história apenas como uma inspiração passageira, ou podemos levá-la adiante. O amor que Santa Teresa ensinou ao mundo agora está em nossas mãos. O que faremos com ele?